Convidamos neste momento a excelentíssima ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Endrighi, para proferir a palestra. E para presidir a mesa, convidamos o presidente do FONAGE, doutor Aiston Henrique de Souza, por gentileza. Boa tarde a todos. Bom dia, né? Desculpa. Para nós é uma satisfação, mais uma vez, estarmos aqui com a ministra Nancy Endrighi. A ministra Nancy Endrighi, como já disse, é da casa. E, para mim, representa a cara do juizado especial. Não sei por quê. A primeira vez que eu ouvi uma palestra sobre os juizados especiais, era a ministra Nancy palestrando, era ainda o antigo juizado especial de pequenas causas, e ela mostrando a experiência dela no juizado especial de pequenas causas no Distrito Federal. E a primeira vez que eu vi a ministra Nancy Endrighi, ela estava falando sobre os juizados especiais nessa palestra. E ela tem toda uma história na condição dos juizados especiais e também tem toda uma história junto ao FONAGE, já participou de vários eventos, principalmente na sua concepção original, de todos nós conhecido, mas, seguindo o protocolo, vou ler o seu currículo. A ministra é doutoranda em Buenos Aires, mestre em mediação e autora de várias obras. Eu acho que é melhor a gente ouvir ela falando do que me ouvir falando sobre o currículo dela. Então, eu gostaria... Aiston, desculpe, mas eu acho que a leitura de currículo é altamente denunciativa da idade. Eu estou proibindo ler currículo onde eu estou. É traumático, né? Muito obrigada, querido, pela sua boa intenção, mas eu fico satisfeita com aquilo que você falou. Bom dia a todos. Sintam-se todos e individualmente, amorosamente abraçados por mim. É uma alegria indescritível poder voltar ao convívio dos meus colegas dos juizados especiais. Eu fiz um propósito, não vou falar o nome de absolutamente ninguém, para não cometer nenhuma deslize de deixar fora o nome de alguém que foi, no meu tempo, muito importante para os juizados. Todos os queridos e estimados colegas aqui sintam-se homenageados por mim, mas não posso deixar de fazer um tratamento especial ao nosso estimado deputado Francisquini. Vossa Excelência é a nossa esperança. E eu lhe agradeço. Lhe agradeço de coração. Tudo que Vossa Excelência fizer pelos juizados estará fazendo diretamente para o povo brasileiro. Muito obrigada de coração. Estimados e queridos colegas, o honroso convite que recebi para participar deste glorioso evento
deve-se à amizade dos estimados organizadores do fórum, que são meus contemporâneos da primeira hora de fundação e organização dos juizados especiais. Essa amizade que entre nós, juízes dos juizados, se construiu, tem um lastro de amorosidade indestrutível. Mesmo que nós não nos encontremos, ou mesmo que não falemos, sempre há um espaço largo para a saudade e encontros inesquecíveis como este. Obrigada de coração pelo convite. A solidão que se vive num tribunal superior, vejo que nesse momento é altamente compensada por este encontro. Há muito tempo eu não trabalho com as questões dos juizados especiais e apenas acompanho por leitura ou fugazes encontros com os juízes. Por isso eu não tenho a ousadia de fazer ou tentar fazer uma conferência, mas eu tenho a ousadia e a alegria de vir lhes propor um hiato de convivência. É isso que eu vou fazer nesse tempo e que lhes falarei. Ser juiz e prestar a jurisdição perante os juizados especiais é ser portador de uma luz e, consequentemente, de um brilho muito especial dentre os colegas. Após 43 anos de magistratura, que vou completar, ou completarei já 44 no próximo mês de dezembro, 20 anos de Superior Tribunal de Justiça, completados agora em outubro, posso afirmar com segurança e rematada experiência: os juizados são os pilares que mantêm o poder judiciário respeitado pela sociedade brasileira. Não há dúvida de que são os juizados especiais que efetivamente representam a âncora de segurança que todo o cidadão espera do Poder Judiciário. Os estimados colegas, em algum momento, pararam para pensar o que seria do Poder Judiciário brasileiro sem os juizados especiais hoje? Procurem pensar, 1 minuto. E agora uma pergunta difícil. Quantos colegas que aqui estão não sofreram bullying por estar prestando jurisdição nos juizados especiais? Eu lembro com muita nostalgia que, após eu estudar cromoterapia por alguns meses e concluir que a cor lilás produz no ser humano o desarmamento do espírito e torna a pessoa mais cordata, muito animada e determinada, eu solicitei autorização para o tribunal para que ele me autorizasse a pintar de lilás as paredes das salas de audiências dos juizados. Década de 80. A resposta foi um sonoro não, mas cercado de muitos questionamentos, especialmente quanto à minha pessoa. Como, por exemplo, esta juíza não está bem psicológica e emocionalmente. Segundo, esta juíza é muito soberba, porque, afinal de contas, quer mudar
o que há séculos vem sendo feito no tribunal. As paredes sempre foram cinza claro. Como pintar de lilás agora? Precisamos prestar atenção nessa juíza, ela pode fazer algum mal para o tribunal. Lembro como se fosse hoje. Não obstante eu ter dito que eu compraria a tinta com o meu subsídio. Com todos esses obstáculos, percebam, criados por nós mesmos, não pela sociedade, por nós mesmos e não pela sociedade, porque a sociedade sempre anseia por uma jurisdição com procedimento mais rápido. Vejam tudo o que vocês me permitam carinhosamente de tratá-los de vocês, superaram e hoje representam o cartão de visitas do Poder Judiciário brasileiro. Preciso, então, agradecer a vocês por serem perseverantes, elevando e mantendo a dignidade dos juizados especiais no patamar de igualdade ou superioridade até à justiça tradicional. Mas, principalmente, por terem feito com que nos tornamos juizados especiais indispensáveis ao trabalho judicial, que seria da justiça tradicional se tivesse que abarcar e responder por toda a competência dos juizados especiais. Na verdade, os juizados são os salvadores da justiça tradicional, inegavelmente. Após este evento tão produtivo, profícuo e grandioso, penso, colegas, que pouco ou nada de relevante eu possa acrescentar. Aprendi muito nessas 2 horas que aqui estive. Hoje, no Superior Tribunal de Justiça, eu me tornei uma especialista em caçar óbices. Não sei mais processo civil. E, por isso, eu procuro lembrar os colegas, especialmente do 1º grau de jurisdição, e dizer-lhes que hoje eu ostento 1/5, vou repetir, 1/5 do poder que vocês detêm. E eu explico. Para que uma decisão de um juiz de 1º grau seja desconstituída, se faz necessária a participação de 3 desembargadores. Portanto, os desembargadores que integram os tribunais de justiça, eles têm 1/3 do poder que os juízes de 1º grau têm. Para desconstituir uma decisão de 3 desembargadores, é necessário 5 ministros. Portanto, eu tenho hoje 1/5 do poder que vocês têm, meus queridos colegas do 1º grau de jurisdição. Assim, estimados colegas do 1º grau, o verdadeiro poder jurisdicional está nas vossas mãos e não nas nossas. Quando julgo no Superior Tribunal de Justiça, sempre tenho presente o seguinte raciocínio: é muito mais fácil corrigir do que encontrar a primeira solução, do que escrever a primeira linha da decisão. Repito, corrigir e criticar é muito mais fácil. O difícil
é dar a primeira decisão. E é essa que vocês, meus estimados colegas, fazem. E aqui é aqui que repousa a importância do vosso trabalho. Ser o primeiro a dar a solução esperada pelas partes. Para os demais graus de jurisdição, creiam, tudo fica muito mais fácil. É por isso que nós temos realmente, dos outros graus de jurisdição, ter menos poder que vocês. Alhures, eu já afirmei que os juizados especiais se constituíram num divisor de águas do poder judiciário brasileiro. Foi um novo modo de prestar jurisdição, desburocratizada, mais próxima ao cidadão, que pessoalmente pode se dirigir ao judiciário, com foco na simplicidade e na informalidade, para atender o jurisdicionado nas pequenas, mas sempre muito significativas questões jurídicas de cada cidadão. A contínua atenção dos colegas para manter a jurisdição diferenciada é de suma importância. Toda vez que igualarmos os atos processuais dos juizados especiais aos da justiça tradicional, estamos, sem dúvida, diminuindo o alto renome, a especialidade e a qualidade que formam e enaltecem a qualidade dos juizados especiais. Portanto, está nas mãos dos estimados colegas com jurisdição no primeiro grau, manter os juizados especiais diferenciados, pois é a informalidade e a simplicidade que qualifica esta justiça especial e a faz tão amada da população. Percebam que o cidadão, quando ele está preocupado, desesperado, envolvido no problema, vou no juizado. O juizado é amado pela população. Vocês ouvem todo dia críticas ao Poder Judiciário, mas não aos juizados especiais. Também, Alhures, há alguns anos atrás, eu disse, e repito com muita ênfase hoje, muitos anos depois, os juizados especiais podem ser tratados como a justiça doce, a justiça que o cidadão entende. Porque qual de nós já não teve dúvida de entender um acórdão do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal? O ministro termina de ler o voto e a gente fica se perguntando qual foi o resultado mesmo. Acho que perdi uma partezinha e não estou entendendo. É por isso que ela é doce, ela é próxima ao cidadão. Ela fala a linguagem do cidadão. Rarissimamente, a justiça tradicional receberá do cidadão tantos codinomes amorosos como recebem os juizados especiais. Isto ocorre porque os juizados especiais nasceram para fazer a diferença e mostrar a verdadeira justiça. Para mostrar que é possível prestar jurisdição de forma humanizada e célere, os juizados trouxeram a mudança. Estimados colegas, o trabalho de vocês perante o juizado especial teve o objetivo básico de resgatar a imagem do Poder Judiciário. Este foi
o primeiro pensamento antes da Lei 7.244. Resgatar a imagem do Poder Judiciário, que já estava, naquela época, abaixo do nível de admissibilidade da paciência do cidadão. E aos juízes da primeira hora, mesmo diante de todas as verdadeiras humilhações que sofreram, e eu lembro de uma apenas, nós fomos chamados de juízes de calças curtas. Quem não lembra? Mas nós suportamos heroicamente e com o trabalho dedicado. Fizemos, e vocês continuam fazendo, o alicerce para que hoje os juizados especiais se constituam a parte do Poder Judiciário que ainda resguarda o bom nome da justiça brasileira. Aliás, os juizados especiais que começaram como coadjuvantes para resgatar a imagem, hoje respondem pela fatia mais significativa do número de processos que tramitam perante os juizados. Vejam, pois, estimados colegas, a importância do vosso trabalho. Por isso, os meus respeitos, a minha verdadeira genuflexão, o meu melhor obrigado a todos vocês, estimados colegas, que trabalham e lutam pelos juizados especiais. Tenho ouvido insistentemente que a humanidade está com sede de exemplos e cansada de palavras. Posso dizer com absoluta convicção, no Poder Judiciário, vocês, meus queridos colegas dos juizados, têm sido o exemplo. Muito obrigada de coração por esta lição. Mas eu quero dizer uma palavra aos colegas de preocupação com o nosso futuro após o ingresso do Poder Judiciário na era digital. Uma pequena palavra. O mundo digital exige uma mudança de postura de nós, juízes, e eu os convido a refletir acerca do risco do retrocesso na humanização das nossas decisões, especialmente no âmbito dos juizados especiais, em que estamos autorizados por lei a fazer os julgamentos por equidade. Preciso lhes dizer que nessa sociedade de informação convivem duas gerações: os nativos digitais e os imigrantes digitais. Eles se diferenciam, em particular, por uma cultura tecnológica que puderam acessar. O termo nativo digital foi usado, cunhado por um autor norte-americano, Mark Prensky, em 2001. E ele, com isso, pretendeu identificar aqueles que haviam nascido e se formado utilizando a peculiar linguagem digital. O termo imigrante digital é usado para aquele que foi aprendendo e se adaptando ao novo meio digital, mas conservando sempre uma forte conexão com o passado. Por exemplo, não consigo corrigir os meus votos e as minhas decisões só na tela do computador. Eu preciso necessariamente imprimir e ler com o papel na mão. Eu sou uma imigrante digital. A linguagem digital
precisa ser aprendida. E nós, eu estou falando de mim, nós, imigrantes digitais, a tememos por não conhecê-la e, principalmente, por não dominá-la. Essa linguagem tão particular e complexa, ela precisa ser instalada no nosso cérebro, e isso se opera muito lentamente. Creiam, na semana passada, quando eu estava saindo da sessão de julgamento da 3ª turma, eu fui surpreendida com uma pergunta que me foi feita pelo digno procurador de justiça, que cumpre o seu munus perante a minha turma. Ele é uma pessoa idosa, como eu, e me perguntou, aflito, o seguinte: ministra, como que eu faço para participar efetivamente dos julgamentos virtuais da 3ª turma? Vejam, é um procurador da República com longa trajetória de profissão. Eu confesso aos queridos colegas que eu tive dificuldade e até medo, receio em dar a resposta a ele. Como dizer-lhe que, se ele pretendia participar presencialmente, só se ele fosse na minha casa, onde ele me veria solitariamente, decidindo os processos, horas a fio, diante da tela cinzenta do computador. Eu preciso enfatizar que esta reflexão que eu trago para os queridos colegas dos juizados passa muito longe da aversão às novidades tecnológicas. Aliás, prova disso é que eu sou a única ministra daquela corte que atende todos os advogados que precisam falar comigo exclusivamente via Skype. Não há trânsito de advogados no meu gabinete. Eu atendo todos via Skype. Basta o advogado ligar para o meu gabinete, dizer o processo que quer conversar comigo, preencher uma ficha e ele terá o meu retorno e será atendido. Evitando, com isso, deslocamento de advogados, que encarece o processo. Dou transparência, porque eles podem falar comigo com o cliente do lado. E mais, a parte contrária toma conhecimento que eu vou atender o advogado e poderá pedir para ser atendido ou então apenas para ouvir o que a parte contrária quer falar comigo. Corta-se a tela do computador ao meio e os dois advogados ouvem o que eu estou respondendo ou o que cada um está falando. Então, eu enfatizo, não se trata de sentimento de aversão pela área tecnológica, mas o que eu penso é que nós devemos ativar uma intensa vigilância para que não haja um retrocesso na imprescindível jornada de humanização dos julgamentos. Estamos no mundo virtual. Um novo tempo se apresenta. Vivemos a era das urgências e das emergências impostas pelo mundo tecnológico. Tudo é urgente. Tudo é para antes de ontem. Antigamente era para ontem. Agora é para antes de ontem, ou se não era para o mês passado. Não dá tempo de sequer nós pensarmos. Não temos tempo de amadurecer as novas teses.
um olhar diferenciado para uma questão velha, mas que merece um olhar novo. É o fim do papel, sim, mas não é o fim da cruel espera para aqueles que aguardam a sentença. No ponto de partida, ocorre a virtualização de todos os processos. Mas no ponto de chegada ao juiz, não houve mudança. O juiz continua e deve ser o único incumbido de julgar os processos que aportam no seu gabinete. O toque da tecla Enter produziu um milagre temporal, mas para o curso do processo, de um escaninho para outro. Mas não há, e nem pode haver, uma tecla Enter para o julgamento. O julgamento cumpre um ritual humano, que não pode ser colocado no compasso ou em compasso com o virtual. Vivemos um tempo em que as máquinas vão garantir a confiança. O que outrora era feito homem a homem, hoje é homem versus máquina. Aqui foi falado, houve uma mudança grande, precisamos mudar a lei, as compras virtuais. O novo modo de julgar, nesses julgamentos virtuais, produz uma inevitável redução dos encontros dos colegiados, com a supressão dos debates entre os juízes e julgadores, e os debates são sempre vívidos. Claro, não estou me referindo àqueles ásperos que têm acontecido. Eu estou falando debates de boas teses, de visão do processo, que são sempre relevantes e educadores nas sessões de julgamento, porque eles mostram prismas que solitariamente nós, muitas vezes, não conseguimos ver. Mas quando o colega alerta, meus olhos abrem para um outro prisma. O olho no olho dos julgadores foi substituído por incontáveis horas de olhar solitário na tela cinzenta do computador. E nós sabemos que até a entonação da voz do relator ou de um vogal retrata com muito mais fidelidade a agudeza da dor contida naquele processo que está em julgamento. Só a entonação da voz do colega nos faz parar e pensar, e até pedir uma vista. A tela do computador, colegas, é sempre sem emoções. Imaginem que a última pauta da semana passada, a minha pauta da terceira turma tinha 520 processos para serem julgados virtualmente. 520. Imaginem quantas horas eu fiquei na frente do computador, quando a minha cabeça aguentou para manter a atenção vívida em cada voto, em cada detalhe. Não há como saber se dentre aqueles 520 processos havia um recurso que merecia uma maior meditação.
Tenho vivido momentos de inquietude, especialmente que eu sou do tempo em que a minha primeira comarca não tinha luz. Eu passei 2 anos numa comarca sem luz, no interior do Rio Grande do Sul, divisa do Brasil com o Uruguai, zona de segurança nacional. A minha inquietude reside no fato de não identificar um processo com uma dor maior, que merecia mais tempo de dedicação, tudo por causa das longas horas de intensa leitura de massa. E não pensem que eu só tenho julgamento virtual da 3ª turma. Eu tenho julgamento virtual da Corte Especial, que é sempre mais de 400 processos. E eu tenho julgamento virtual da 2ª sessão. Esse tem menos processo. Esse é sempre em torno de 100 processos a cada 15 dias. Na verdade, nós juízes, nos julgamentos virtuais, somos tomados por um sentimento de impotência. E o nosso coração anda embrulhado em angústias. A prudência é uma virtude necessária, especialmente nesta quadra da vida judiciária. E se faz necessário suavizar a transição aos novos tempos. Porém, não podemos olvidar, e esta é função nossa, de nós juízes, nunca olvidando o propósito transcendente do ato de julgar. Assim, não importa quão rápida seja a cadência das mudanças, sempre deve haver um espaço para um pensamento compassivo e um olhar com amorosidade para o conflito existente nos autos. A adoção do julgamento virtual foi um passo gigantesco no trabalho do judiciário. Porém, jamais pode significar uma ruptura com o compromisso de nem por um segundo sequer permitir que nos esqueçamos, vou repetir uma frase maçada, por trás de cada página dos autos do processo. Perdão, agora não há mais nem páginas. Por detrás dos bits dos autos eletrônicos, há homens, mulheres, crianças, idosos, deficientes, que muitas vezes sofrem e anseiam por uma sentença para poderem seguir à frente com suas vidas. Muitas vezes nós temos processos que são ciclos de vida que, não raro, dependem exclusivamente de nós juízes para se encerrar. Ciclos de vida que dependem de nós juízes para se encerrar. Deixe essa meditação quando os julgamentos virtuais chegarem aos juizados especiais. E agora, uma palavra sobre a inteligência artificial. Confesso, como imigrante digital, o meu receio na adoção da inteligência artificial sem a atenta vigilância de nós juízes no trabalho judicial. Os tribunais superiores denominaram a inteligência artificial como Vitor, no Supremo Tribunal Federal, Sócrates, no STJ, e eu fico me perguntando, ninguém me perguntou se eu gostava o nome ou não, e eu iria sugerir, sabem qual? Rumpletestequim. Muito simples. Como é a própria inteligência artificial. Mas seja qual for o nome que lhe for dado, o mais importante é que a inteligência artificial jamais poderá substituir
o toque humano, indispensável, inegociável, do juiz que, com sensibilidade, consegue auscultar o coração de cada lide. Vou lhes trazer um exemplo muito importante. E com ele eu pretendo mostrar com veemência a minha preocupação com a utilização da inteligência artificial sem a profunda reflexão e participação dos juízes para fixar os limites da adoção desse instrumento, repito e gizo, sempre acessório para o trabalho judicial. Qual de nós, juízes, na nossa vida, que não recebeu pedidos dentro de processos que, na verdade, são mais um pedido de socorro ou, efetivamente, o pedido de um direito material específico? Eu exemplifico. Pedidos de dano moral ajuizados por mulheres que sofrem assédio sexual no transporte coletivo. Quem de nós já não ouviu essas notícias? Quem de nós já não teve uma ação dessas em andamento? Tenho a convicção que, nesses processos, o pedido não é o valor do dano moral, mas é um grito de socorro das mulheres para que não sejam mais humilhadas no meio de transporte. É um grito de socorro. Agora, então, eu convido os colegas a refletir comigo sobre a aplicação da inteligência artificial nesse tipo de demanda. Imaginem se esses dolorosos processos que tratam de danos decorrentes do assédio sexual do transporte urbano sejam submetidos ao julgamento virtual, ou, se não for ao julgamento virtual, que ele vá para a inteligência artificial. Muito simploriamente, nós podemos dizer que qual é o trabalho da inteligência artificial? Ela tem como arte o destaque e a análise dentro de um universo de centenas de julgados, juntar os idênticos para ser aplicada a mesma tese jurídica. Esse é o trabalho básico da inteligência artificial. Chamada para trabalhar num processo desses, a inteligência artificial dirá: o assédio sexual, pela jurisprudência, é considerado um fato de terceiro, e, sendo este uma excludente de responsabilidade, a companhia de transporte não responderá pelo dano causado. Esta é a tese, mesmo que seja decorrente de uma atitude ilícita ou criminosa de um outro passageiro. Conclusão: a mulher assediada não tem direito a nenhum tipo de indenização. É neste exato momento que deve surgir o olhar atento e dedicado do juiz. Penso sinceramente que, depois de 43 anos de exercício da magistratura, cabe a nós, juízes, aplicar a lei com amorosidade. Não se pode negligenciar a compaixão, a sensibilidade e a espiritualidade. Não estou, por favor, colegas, compreendam-me, dizendo para não aplicar a lei. Tampouco estou incentivando a prática do tão temido e inaceitável ativismo judicial. Estou a dizer que cabe a nós, juízes, ler a lei com um viés humanizado. Na hipótese exemplificada do assédio sexual, deve-se reinterpretar a expressão da própria lei. A lei diz que é dever do transportador levar o passageiro incólume ao seu destino. Ora,
a incolumidade não é apenas física. A incolumidade, ela é psíquica, ela é emocional, ela é mental. Podemos imaginar o emocional de uma mulher assediada no transporte coletivo, no dia seguinte, ter que apanhar o mesmo transporte? Ou então, no mesmo dia, para voltar para casa, ela tem que pegar o mesmo transporte? É meu dever como juiz, é meu dever básico como juiz, procurar, diante da lei, observar e atender às diferenças, às particularidades, às novas formas que hoje o fato concreto traz. E então, entrever rasgos de luz que nos permitem julgar de uma forma mais humanizada, pontuando as modificações inerentes à sociedade e à vida moderna, que a todo instante nos oferecem prismas novos sobre um fato velho. Transporte público é um fato velho, mas existem novos prismas a serem observados. Aliás, é muito importante que se diga. Quando essa jurisprudência do STJ se formou sobre o fato de terceiro e não haver responsabilidade, há 15 anos atrás, ninguém ouvia falar em assédio sexual em transporte coletivo. E a inteligência artificial vai reunir esses julgados. E olhem, eu não estou falando só nas mulheres, isso não é uma decisão de gênero. Os homens também poderão ser assediados amanhã. Um adolescente que está no ônibus pode ser assediado também. Então, não é uma decisão só para as mulheres. É uma decisão para a sociedade. O olhar percussiente e atento do juiz jamais poderá ser dispensado ou substituído pela inteligência artificial. Pelo contrário, cada dia mais, o nosso olhar deverá ser ativado para que os julgamentos sejam feitos com um viés de compaixão e de altruísmo, mas sempre dentro da lei. O uso da inteligência artificial, desta ferramenta, ao fazer o trabalho de agrupamento dos julgados idênticos e com as mesmas teses do direito, não poderá dar ensejo a sequer sugerir uma decisão. Prestem atenção nisso, colegas. Urge a atenção de todos nós na fixação dos limites éticos para o uso desse novo instrumento de trabalho que precisa ser delimitado, extremado, sob pena de caminharmos celeremente para a substituição do juiz pela máquina. Lembre-se, há bem pouco tempo, as pessoas no Brasil tinham que lutar contra a exploração no trabalho. Como se falava em exploração no trabalho? Depois houve uma melhora. No século XXI, a maior luta não é contra a exploração, não, mas é contra não nos tornarmos irrelevantes por causa da máquina. Essa vai ser a nossa luta. Não há mais exploração, mas a máquina pode nos tornar irrelevantes. O explorado era necessário. Certamente menos ruim diante da iminência de nos tornarmos irrelevantes. Cabe a nós, juízes, que somos imigrantes digitais, então a ala antiga, porque aqui tem
muitos jovens juízes que já são nativos digitais, mas cabe a nós, imigrantes digitais, manter vívida a diferença que é o olhar humanizado do juiz para alertar os nativos digitais de que não podemos nos distrair com a força poderosa e inexorável da era digital. Especialmente porque o trabalho do juiz envolve a vida, a liberdade e todos os demais direitos das pessoas, e que por isso sempre carecerá e carece do olhar humanizado do juiz, o que a máquina jamais poderá fazê-lo. Rogo ao alto que abençoe a todos nós e nos proporcione uma prudência audaciosa neste novo tempo, porque a inteligência artificial não é uma profecia, ela é uma realidade e não é tarde para nós agirmos. Muito obrigada de coração.